Oi, Edson, boa noite para você, boa noite a todos que chegam agora ao Cidade Alerta. A delegada que acompanha esse caso disse que o inquérito deve terminar na semana que vem. Falta ouvir uma última testemunha. O namorado da babá será indiciado por estupro de vulnerável. Muita gente deve estar se perguntando, mas se não houve a conjunção carnal, por que ele vai ser indiciado por estupro? A delegada disse que por mais que não tenha acontecido a conjunção carnal, houve, de acordo até mesmo com a vítima, criança, que relata muito bem tudo o que aconteceu. Houve a tentativa, né? Houve o namorado da babá tocou na criança, né? De forma com segundas intenções, vamos falar assim, para ficar bem entendido para todo mundo. Então, por mais que não tenha acontecido a conjunção, ele apalpou a criança. Então, a partir daí, só nisso, ele pode ser indiciado por estupro de vulnerável. Hoje, o repórter Williams Tavares gravou uma entrevista com o advogado do namorado da babá. Ele disse que a prisão do cliente foi arbitrária, totalmente desnecessária, e que vai provar que nada disso aconteceu. Vamos acompanhar a entrevista. A defesa acredita veementemente na inocência do Fábio. Há indícios, fortes indícios, de que ele não cometeu esse crime, de que esse pedido de prisão foi completamente precipitado e equivocado. Inclusive, o pedido de revogação dessa prisão já está pronto para ser protocolado, e ele apresentou-se espontaneamente. Ele, em momento algum, foi procurado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente para esclarecer do crime que estava sendo imputado a ele, e ele apresentou-se, e nessa apresentação foi surpreendido com um mandado de prisão que a gente acredita veementemente que foi precipitado, que não existem provas, o mínimo de prova que traga um indiciamento do nosso cliente. É importante o relato da criança, é importante esse depoimento que a criança deu na delegacia. Contudo, para a validade jurídica desse depoimento da criança, é necessário que outros elementos corroborem com o que a criança passou para a delegada de polícia, entende? É necessário uma avaliação psicológica da criança, é necessário que existem outros argumentos, outras provas para corroborar com esse depoimento da criança. É lógico que não é inválido, mas é necessário que haja outras provas para sustentar esse depoimento da criança, da vítima, até porque a gente está falando de uma criança de 4 anos de idade. O senhor acredita que houve falha por parte da Justiça em decretar a prisão dele? Não existe ainda o indiciamento, na realidade. Ele está respondendo, ainda está sendo investigado. Não existe o indiciamento dele ainda. O que existe é a prisão preventiva, que foi requerida pela delegada de polícia, que realmente, nesse ponto, a defesa discorda, acha que é uma prisão desnecessária, não havia essa necessidade nesse momento, pelo menos. O próprio acusado, o investigado, se prontificou a procurar a delegacia de polícia, acompanhado de seus advogados, para esclarecer os pontos que estivessem controversos. Portanto, nesse ponto, a prisão, de fato, foi, não digo errada, mas precipitada. Então, não existia a necessidade. A prisão processual, ela só deve ser decretada quando ela for imensamente necessária, para garantir a ordem pública, para garantir a instrução criminal, a aplicação da lei penal. No caso do senhor Fábio, todos esses requisitos estavam resguardados. Ele não é ameaça à ordem pública, pelo contrário, a prisão, ele era até uma possível vítima de violência, porque ele já tinha sido espancado por familiares da vítima, até tentaram matá-lo, inclusive, só não mataram por conta da polícia militar que chegou e evitou a tragédia. E o mesmo também não era uma ameaça à instrução processual e a aplicação da lei penal muito menos, até porque ele mesmo, como já dito, incansavelmente se apresentou espontaneamente. Ele já tinha tido algum problema antes com a Justiça? Não, ele não responde processo, nem quando era menor, processos para apuração de atos infracionais, e agora ele acabou de completar 18 anos, foi a primeira acusação formal que o Estado faz contra ele. Importante saber que em todos os momentos que a criança, a menina de 4 anos, foi ouvida pela delegada,
em nenhum momento ela se contradisse. Sempre trouxe todos os detalhes em todas as vezes em que foi ouvida pela delegada. O inquérito deve ser finalizado semana que vem. A delegada disse que precisa ouvir uma última testemunha, que é fundamental para finalizar essa investigação. Edson Moura.